Você já se sentiu perdido em meio ao barulho dos seus próprios pensamentos? Em momentos de indecisão, em que a mente grita e o coração hesita, é difícil encontrar um caminho seguro. Mas há uma voz, serena, constante, cheia de sabedoria, que sussurra no meio do caos, a voz de Deus. Ele não se revela no tumulto, mas no íntimo da alma, ensinando você a silenciar as dúvidas e a ouvir com clareza o que realmente importa. Deus quer ensinar você a reconhecê-lo até nos momentos mais confusos da sua vida. A pergunta é: você está disposto a ouvir? O barulho interno não é capaz de calar a voz de Deus, mas é necessário aprender a discerni-la, a confiar nele, a caminhar pela fé, mesmo sem ver toda a estrada iluminada. Se você sente que está num tempo de decisões difíceis, saiba, Deus vai treinar o seu ouvido espiritual para que você o ouça, mesmo no meio da tempestade. Prepare-se, uma nova sensibilidade está nascendo em você. Já aconteceu com você? De estar cercado de perguntas, possibilidades, medos, e mesmo assim ter que fazer uma escolha. É como estar no meio de uma encruzilhada com milhares de placas apontando para todos os lados, cada uma dizendo algo diferente, enquanto dentro do seu peito ecoa o som das incertezas. O medo de errar paralisa, a ansiedade grita, a dúvida parece ser a única certeza, mas é justamente nesse cenário que Deus começa a agir de maneira mais intensa em nossas vidas. Ele não é Deus apenas dos momentos claros, mas também dos momentos nebulosos, onde os caminhos parecem invisíveis. No meio do barulho, Deus fala. No meio da confusão, Deus instrui. No meio das lágrimas, Deus revela o próximo passo. O problema é que, muitas vezes, queremos ouvir a voz de Deus do nosso jeito, no nosso tempo e sob as nossas condições. Queremos que Ele fale alto, direto, eliminando todas as possibilidades de erro. Mas Deus, na maioria das vezes, sussurra. Ele quer que o procuremos, que treinemos nossos ouvidos para discernir a sua presença. Ele é o bom pastor, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Mas aprender a ouvir essa voz exige tempo, exige intimidade, exige sensibilidade. Talvez você esteja em um momento em que tudo parece incerto. Você ora, mas não sente respostas imediatas. Você pergunta, mas só ouve o eco dos seus próprios medos. Saiba, Deus está aí. Ele está te treinando. Ele está usando o barulho para ensinar você a focar nele. A presença de ruídos não significa a ausência de Deus. Muitas vezes, é o cenário perfeito para Ele trabalhar em você uma nova capacidade. A de ouvir a sua voz acima de todas as outras. Imagine um soldado em treinamento. No meio da batalha, ele precisa identificar rapidamente a voz do seu comandante, mesmo com o som das bombas, tiros e gritos ao redor. Assim também Deus está fazendo com você. Ele está fortalecendo sua percepção espiritual. Está ensinando você a identificar a direção certa, mesmo quando tudo parece contrário. Você já pensou que o silêncio de Deus também é uma forma de comunicação? Às vezes o silêncio dele está dizendo, confie, espere, eu estou agindo mesmo que você não veja. Outras vezes a sensação de não ouvir nada é um convite para mergulhar ainda mais fundo na palavra, na oração, na comunhão. Porque a fé verdadeira não se baseia no que sentimos, mas no que cremos. E crer em Deus é confiar que Ele está guiando, mesmo quando nossos sentidos naturais não conseguem captar. Deus não quer que você seja guiado pelas suas emoções, pelas suas circunstâncias ou pelos conselhos confusos que muitas vezes vêm de todos os lados. Ele quer que você seja guiado pela voz dele, uma voz que traz paz, que confirma no espírito, que alinha o seu coração ao propósito eterno. Você pode até estar atravessando um campo de batalhas internas agora. Você pode até estar chorando, pensando que não consegue discernir nada. Mas Deus está aí, no meio disso tudo. E Ele promete que aqueles que o buscam de todo um coração, o encontrarão. Você não foi esquecido. Você não está sozinho nesse caminho. Deus está treinando o seu espírito para ouvir não apenas as suas palavras, mas o seu tom, o seu sussurro, o seu mover silencioso.
Cada indecisão que você enfrenta é uma oportunidade de afinar mais os seus ouvidos espirituais. Cada dúvida que você sente é um convite para confiar mais na sabedoria divina do que na sua própria capacidade de raciocinar. Cada vez que você decide se calar para ouvir, Deus se aproxima mais. Ele vê o seu esforço. Ele honra o seu desejo de acertar. Ele valoriza a sua busca sincera. E quando menos esperar, você perceberá que no meio do ruído mais alto, no meio do medo mais paralisante, uma certeza brotará dentro de você. Não será gritada, não será forçada, não será manipulada. Será uma paz que excede todo entendimento, indicando o próximo passo. Porque é assim que a voz de Deus age. Ela não briga com o barulho. Ela simplesmente se faz mais forte dentro de quem aprendeu a ouvir. E então, mesmo que o mundo inteiro esteja em guerra lá fora, mesmo que as suas emoções estejam em ebulição dentro de você, algo novo surgirá. Uma convicção inabalável, uma direção segura, uma fé renovada. Você se tornará alguém que caminha por fé e não por vista. Alguém que não precisa que tudo esteja perfeito para seguir. Alguém que aprendeu a ouvir o seu comandante em qualquer campo de batalha. Alguém que, em vez de ser dominado pela ansiedade, é guiado pela certeza da presença de Deus. Alguém que, mesmo em meio a lágrimas, sorri, porque sabe que a mão invisível do Pai está sustentando cada passo. Alguém que entende que o silêncio de Deus também é resposta e que muitas vezes o não que Ele dá é tão gracioso quanto o sim que pedimos. A maturidade espiritual nasce assim. Não nos momentos de festa, mas nos desertos da alma. Não nos dias de glória, mas nos dias de incerteza. Não quando tudo faz sentido, mas quando tudo parece confuso e mesmo assim você escolhe confiar. Deus te ensina a ouvir sua voz quando você decide abrir mão da necessidade de controlar tudo. Enquanto você tentar resolver tudo com sua força, a voz dele parecerá distante. Mas no momento em que você se render e admitir, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Algo no mundo espiritual se move, porque ouvir Deus não é apenas sobre escutar palavras, é sobre reconhecer a sua liderança no seu dia a dia. É sobre perceber seus sinais nas pequenas coisas. Num versículo que salta da Bíblia, como se tivesse sido escrito só para você. Num louvor que toca exatamente no seu ponto de dor. Numa palavra amiga que chega no momento certo. O Espírito Santo é perito em nos ensinar através das sutilezas. Ele fala em sonhos, ele fala em intuições, ele fala em paz, ele fala através das portas que se abrem e também através daquelas que se fecham. Muitas vezes pedimos a Deus que nos mostre o caminho, mas queremos que Ele apenas confirme o que já decidimos no nosso coração. Queremos que Ele abençoe nossos planos e não que nos dê os planos dele. E quando a voz dele diz espere ou não é esse o caminho, sentimos frustração. Mas saiba, quando Deus diz não, Ele está dizendo sim para algo infinitamente melhor que você ainda não consegue enxergar. Confiança verdadeira é acreditar que a voz dele sempre conduz para o melhor, mesmo quando o melhor passa primeiro pelo vale. Você pode ter sido ensinado a correr atrás das suas vontades, mas Deus está te ensinando a correr para uma vontade dele, e essa vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. No treinamento de Deus, Ele não te dará apenas respostas rápidas. Ele vai desenvolver em você a paciência, a resistência, a percepção espiritual. Ele vai trabalhar a sua capacidade de esperar sem reclamar, de caminhar sem ver, de obedecer sem entender completamente. O propósito disso tudo, fazer de você um filho maduro capaz de carregar a glória dele sem se corromper. Deus não está preocupado em apenas resolver os seus problemas temporários. Ele está moldando você para carregar promessas eternas. E sabe de uma coisa? O barulho que hoje tanto te confunde, um dia será testemunho. O que hoje parece confusão, amanhã será clareza. O que hoje é lágrima, amanhã será sorriso de gratidão. Porque no final você perceberá que o importante nunca foi simplesmente tomar a decisão certa. O importante sempre foi confiar na direção certa.
a direção que vem da voz de Deus. Essa voz que sussurra no íntimo da sua alma: eu estou aqui, não temas, eu te guio, eu te sustento. E então, você se tornará alguém que carrega a presença de Deus para além das decisões. Alguém que se move pelo Espírito e não pela carne. Alguém que vive não pelo que vê, mas pelo que crê. Você será como Davi, que em meio a campos solitários, aprendeu a confiar na voz que o guiava entre o leão e o urso, até o dia em que derrotou os gigantes. Será como Samuel, que ainda menino, aprendeu a reconhecer a voz de Deus e se tornou um dos maiores profetas da história. Será como Jesus, que mesmo no deserto, cercado pelas tentações e pelo silêncio, respondeu apenas ao que o Pai dizia. Você será a resposta de Deus para uma geração confusa. Enquanto muitos buscam direção no barulho do mundo, você será aquele que encontrou direção na voz mansa e suave do Espírito. Mas para isso, Deus ainda precisa concluir a obra em seu coração. Ele precisa ensinar você a silenciar o que é humano para amplificar o que é divino. Precisa te ensinar que ouvir a voz dele não é sobre performance espiritual, mas sobre relacionamento íntimo. Não é sobre métodos, fórmulas, técnicas. É sobre proximidade. Quanto mais perto dele você andar, mais natural será ouvir sua voz. Quanto mais o conhecer, mais rapidamente identificará o tom do seu amor. Quanto mais você depender dele, mais ele se revelará em cada passo. É isso que ele está fazendo agora, usando seus momentos de indecisão para construir em você uma certeza inabalável. Então não tema o barulho, não tema a confusão temporária. Não se desespere pelas respostas imediatas. Apenas feche seus olhos, respire fundo e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque no tempo certo, a voz de Deus será mais alta do que qualquer outra voz na sua vida. E você caminhará sem medo, porque saberá que está sendo guiado não pelas circunstâncias, não pelos seus próprios desejos, mas pela mão daquele que conhece o fim desde o princípio. E assim, mesmo quando o mundo parecer desabar, você se manterá firme. Mesmo quando os ventos forem contrários, você manterá o rumo. Mesmo quando as opções forem muitas, você escolherá o que Deus escolheria para você. Você se tornará alguém que não depende da confirmação externa para obedecer à direção interna. Alguém que, em meio ao barulho do mundo, caminha em uma paz sobrenatural que confunde até mesmo aqueles que o observam. Alguém que não precisa de grandes sinais para continuar, porque já aprendeu que a obediência simples é a maior prova de fé. Aqueles que aprendem a ouvir a voz de Deus se tornam imbatíveis, não porque evitam lutas, mas porque sabem que estão sempre lutando do lado certo. Sabem que não são suas forças que vencem batalhas, mas a direção divina que conduz suas mãos. Saber ouvir Deus é mais do que ter momentos de revelação. É viver uma vida de revelação contínua. É transformar cada passo em oração, cada respiração em entrega, cada decisão em um altar de rendição. Quem ouve a Deus não corre atrás de portas abertas, mas espera que Deus abra a porta certa. Não se apressa na escolha, mas descansa na condução divina. Não fica preso ao medo de errar, porque entende que mesmo os erros, quando entregues a Deus, se transformam em testemunho. Você será como aquele que constrói a casa sobre a rocha. Os ventos virão, as chuvas baterão, as correntezas tentarão derrubar, mas a casa permanecerá firme, porque foi edificada sobre a palavra, sobre a voz, sobre a vontade de Deus. O que Deus está fazendo na sua vida é algo maior do que a sua compreensão atual. Por isso, nem tudo fará sentido agora, mas chegará o tempo em que você olhará para trás e entenderá. Cada silêncio foi proteção, cada não foi cuidado, cada espera foi preparação. Deus está te preparando para carregar responsabilidades que só aqueles que sabem ouvir a sua voz podem suportar. Porque não basta ter talento, carisma ou força humana. É preciso ter discernimento espiritual para permanecer firme em dias maus. E discernimento não vem da pressa, nem da ansiedade. Discernimento nasce da intimidade com Deus. É no quarto secreto, nas madrugadas de oração, nos momentos em que ninguém mais vê, que o seu espírito é afinado para captar o sussurro do céu.
É quando você troca a necessidade de respostas rápidas pela fome de conhecer o coração de Deus, que você começa a se tornar aquilo que Ele sonhou para você. Você não será apenas alguém que toma decisões certas. Será alguém que inspira outros a buscar a voz de Deus também. Sua vida será como uma bússola silenciosa, apontando para o verdadeiro norte, para a verdade que liberta, para o amor que transforma. E o mais incrível, quando você aprender a ouvir a voz de Deus, você também aprenderá a reconhecer a voz do engano, e ela não terá poder sobre você. As mentiras do inimigo soarão estranhas aos seus ouvidos. As ilusões do mundo perderão a força diante da verdade que habita dentro de você. A sedução dos atalhos fáceis não te atrairá mais, porque você saberá, o melhor caminho é sempre aquele que Deus traçou. Mesmo que seja mais longo, mesmo que seja mais difícil, mesmo que seja menos popular, porque quem ouve a Deus prefere o processo à pressa, prefere a vontade eterna à satisfação momentânea, prefere obedecer agora para colher eternamente. E não se engane, a recompensa vem. Talvez não do jeito que o mundo valoriza, mas no jeito que o céu celebra. A paz será o seu adorno, a sabedoria será o seu escudo, a alegria será a sua força. Deus está forjando em você não apenas um ouvinte, mas um praticante da sua vontade. Não apenas alguém que busca respostas, mas alguém que se torna uma resposta. Você está em construção, você está sendo moldado, você está sendo preparado. E no tempo certo, quando você menos esperar, perceberá que a voz de Deus não é algo distante ou raro. Ela será seu guia diário, seu consolo constante, seu conselho mais fiel. Você reconhecerá essa voz no silêncio e no tumulto, na dor e na alegria, na dúvida e na certeza. Porque quem aprende a ouvir Deus nunca mais se perde. Deus está chamando você para um novo nível de sensibilidade espiritual. Está te ensinando a andar no espírito e não na carne, a confiar na palavra e não na aparência, a seguir a fé e não o medo. E por mais desafiador que esse processo esteja sendo agora, saiba, o que Deus está formando em você é eterno, está acima de qualquer circunstância, está além de qualquer barulho, está firme no coração dele. Continue buscando, continue ouvindo, continue confiando, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E a sua história ainda será um testemunho vivo de que vale a pena ouvir e obedecer à voz de Deus. E então você entenderá que cada lágrima, cada silêncio, cada noite de incerteza, cada indecisão, não foram em vão. Foram instrumentos divinos, cuidadosamente usados para moldar um coração sensível à voz de Deus. E enquanto você caminha nessa jornada, aprenderá algo ainda mais profundo. Ouvir a voz de Deus não é um evento isolado, é uma vida inteira de comunhão. Cada manhã se tornará uma nova oportunidade para afinar seus ouvidos espirituais. Cada desafio será uma chance de reconhecer que Deus não apenas fala, Ele guia, sustenta e prepara. Você entenderá que ouvir a voz de Deus é mais do que palavras. É sentir o toque sutil da sua presença. É perceber a paz que invade quando Ele aprova uma direção. É discernir o desconforto santo quando Ele diz, não vá. A sua história será marcada não apenas pelas grandes conquistas, mas pela fidelidade silenciosa nos pequenos passos. A cada escolha de obedecer em vez de temer, a cada decisão de confiar em vez de controlar, você estará escrevendo uma história que ecoa no céu. Você entenderá que a vida que Deus tem para você não é vivida apenas em grandes momentos. Ela é construída na intimidade de cada dia, no zelo em ouvir sua voz, mesmo quando o mundo inteiro está gritando ao seu redor. E então, você não será mais conduzido pelo que sente, mas pelo que crê. Não será mais empurrado pelo medo, mas puxado pela esperança. Não será mais seduzido pela pressa, mas movido pela paciência do Espírito. Haverá momentos em que os ventos soprarão forte novamente. Haverá dias em que os ruídos externos tentarão abafar a voz que você aprendeu a reconhecer. Mas agora você saberá, a voz de Deus é mais forte que qualquer tempestade. O que te sustentará não será sua própria força, nem sua capacidade de resolver problemas, mas a doce segurança de que você conhece a quem tem ouvido.
Você confiará mais na direção do céu do que nos gritos da terra. Você escolherá a fé em vez da dúvida. Você preferirá a voz que acalma do que as vozes que aceleram. Deus te ensinará também que ouvir a sua voz não é apenas para você, é para impactar gerações. Sua vida será carta viva, lida e reconhecida por todos que te cercam. Você será um farol para aqueles que ainda se encontram perdidos no barulho das próprias indecisões. Sua paz será testemunho. Sua segurança será resposta. Seu caminhar firme será exemplo. Porque no mundo em que todos correm sem direção, aquele que caminha pelo som da voz de Deus se torna sinal de esperança. Você será como uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. O seu segredo? Não será talento, influência ou força natural. O seu segredo será simples e poderoso. Você aprendeu a ouvir a voz de Deus e a confiar nela acima de tudo. E então, em momentos que parecerem pequenos, você verá milagres acontecendo. Em decisões simples, você verá portas se abrindo que ninguém poderia abrir. Em caminhos inesperados, você verá Deus colocando recursos, pessoas e favor ao seu redor. Tudo porque você escolheu ouvir. Tudo porque você escolheu confiar. Ouvindo Deus, você não apenas sobreviverá aos dias maus, você florescerá neles. Você não apenas tomará decisões certas, você será alinhado com o próprio coração do Pai. Você não apenas vencerá batalhas, você estabelecerá territórios para a glória de Deus. E quando olharem para você, muitos perguntarão: como você sabia que era esse o caminho? Como você teve coragem de esperar quando todos diziam para correr? Como você permaneceu firme quando tudo parecia perdido? E você responderá, não com orgulho, mas com humildade: foi Deus, foi a sua voz, Ele me ensinou a ouvir. E essa voz continuará te guiando, dia após dia, passo após passo, até que a jornada termine e você o encontre face a face. E nesse dia, não haverá mais indecisões, não haverá mais barulho, não haverá mais medo, somente a doce e eterna voz do Pai dizendo: muito bem, servo bom e fiel, você ouviu a minha voz, você seguiu a minha direção, entra no gozo do teu Senhor. Até lá, continue ouvindo, continue crendo, continue caminhando, porque Deus está ensinando você, e você está aprendendo a ouvir a voz que muda tudo.